os ensinos de Yeshua é um caminho, e este caminho leva ao mundo vindouro. Os do caminho significa estes que seguem o mestre, não que é judeu, judaísmo ou qualquer coisa do tipo. Aqueles que estão no caminho é os que ouvem as orientações de Cristo, seguem as suas orientações, seguem os seus ditos, faz conforme ele disse. Então esses são chamados de os do caminho. Não é simplesmente você se intitular de cristão, de judeu messiânico. Não é falar, é viver. Então aqui, primeira coisa que nós temos é essa expressão caminho. O caminho estreito. Então você tem dois caminhos lá em Mateus 6. O caminho largo e o caminho estreito. E a pergunta que eu faço para vós outros: que caminho você está? Porque se você estiver num caminho fácil, você não está no caminho do Messias. Porque o caminho do Messias é estreito. Ele disse que poucos vão conseguir. E ele deixou muito claro, justamente para que os ouvintes ficassem atentos, para não ter oba-oba. Caminho estreito, vida difícil. Vida complicada. Vida de renúncia. Vida de pagar preço. E Cristo disse que muitos não vão conseguir, não vão adentrar, não vão participar desse caminho. Então não é todo mundo que se titula cristão que de fato é no caminho. E aí você vai ver a diferença. Andar no caminho estreito ou se titular. Então eu quero deixar muito claro, não é quem se titula cristão que é cristão. O caminho que ele ensinou. Um caminho de amor, um caminho de justiça, um caminho de verdade. Por isso que quem está na verdade não anda na mentira. Você fala que é cristão, mas fala mentira, isso não dá muito certo, né? Não tem conciliação nisso. Você é cristão, mas fala mentira? Você é cristão, mas engana? Ou você é cristão? Você é cristão ou você se intitula? Então a primeira coisa aqui que a gente tem que começar a observar, se a gente se intitula uma coisa que não é. Então é desfazer esse dogma. Porque as pessoas acham que se intitular cristão, participar, alguém te benzeu a cabeça, você é cristão. Você se sente naquela falsa segurança. Eles estão seguindo o Nazareno. E seguir o Nazareno é fazer o que o Nazareno ensinou. Então, um cristão verdadeiro, desta época aqui, ele vai seguir os ensinos de Yeshua, não dos fariseus. Porque se tu pegar o Shabat dos fariseus, não vai dar certo com o Shabat de Yeshua. Vai haver conflito. Quando você olha os ensinos de Yeshua, Yeshua está entronizando em nós a verdade, não a hipocrisia. Os fariseus ensinam as pessoas a serem hipócritas, usarem capa. Cristo está nos ensinando a sermos autênticos, por dentro e por fora. O ponto é que ser um cristão bíblico é ser um cristão que segue os ensinos de Cristo. É aquele que segue as orientações do Mestre. Quando você segue Cristo, o Messias, você anda nos ditos dele. Olha, eu não preciso desenhar aqui. Vamos olhar o que Cristo faria em meu lugar, em meus passos, o que faria Yeshua. O que Yeshua faria diante desta situação? Quando vou viver uma situação, eu recorro aos ensinos do Mestre. O que ele faria? O que ele deixou para mim? Não fica difícil você viver. O problema é todo que nós deixamos de procurar a bússola verdadeira. Fomos enganados pelo falso culto farisaico. E muitos de nós vivem uma aparência religiosa e não vivem os ensinos do Mestre.